Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel, capítulo de número 6. Quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Meus agradecimentos ao pastor José Carlos de Lima, a todos os irmãos aqui do estado da Paraíba. Que o Senhor Deus abençoe a cada um com todas as sortes de bênção, você e toda a sua família. Daniel capítulo 6, com o pastor Marinaldo nós lemos os primeiros versículos. Vamos ler o versículo de número 20. Daniel capítulo de número 6, versículo de número 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram nenhum mal, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Versículo 26. Com isto faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu domínio irá até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, nós conhecemos o contexto desta história. Daniel estava entre os cativos de Judá que estavam em Babilônia, na primeira invasão a Jerusalém, feita por Nabucodonosor. Foi levado todos os nobres, entre eles foi Daniel e seus companheiros. Daniel, um moço criado em Israel, que aprendeu os preceitos de Deus, as leis de Deus, os estatutos de Deus. Daniel, que foi criado em Jerusalém, onde estava o templo, o sacerdote, a lei, agora vai para a Babilônia como cativo. E tudo que era proibido em Jerusalém era liberado na Babilônia. Tudo que em Jerusalém era errado, lá na Babilônia era certo. Tudo que em Jerusalém era proibido, lá em Babilônia podia. E Daniel chega em Jerusalém, chega em Babilônia, e a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 8, que ele decide no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Esta decisão de Daniel e dos seus companheiros é porque Daniel, ele entrou na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou em Daniel. Daniel saiu de Jerusalém, mas Jerusalém nunca saiu de Daniel. E Daniel resolveu continuar sendo íntegro e servindo a Deus naquele lugar de devassidão, de leis e costumes contrários a tudo que ele tinha aprendido. E certo é, pastor Marinaldo, como o senhor leu, que Daniel foi prosperando dentro daquele reino. E o rei constituiu 120 presidentes. Sob os 120, o rei constituiu 3, do qual Daniel era um. E a Bíblia vai dizer que o rei
pensava, está escrito, o rei pensava em constituir Daniel sobre todo o reino. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem coisa que Deus já fez, tem coisa que Deus já falou, tem coisa que Deus já prometeu, tem coisa que Deus já revelou, mas tem coisa que Deus vai fazer que Ele ainda está pensando. Deus não revelou a ninguém ainda, não falou a ninguém, mas está no pensamento dele em constituir alguém, em levantar alguém, em fazer algo na vida de alguém. E o rei não comunicou aquele pensamento com ninguém. Mas Satanás é sujo. Satanás, ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, mas pelo andar da carruagem ele viu que Daniel estava indo muito longe, e ele resolveu então criar uma situação para parar Daniel. Agora nasce um grupo de perseguidores, pastor Marinaldo, que passam a perseguir Daniel, e a Bíblia diz que, observando em Daniel, eles procuravam ocasião. Eles estavam procurando em Daniel uma falha, um erro contra o rei, contra o reino. Eles estavam vigiando a vida de Daniel, mas não encontraram nada. Não acharam em Daniel culpa, não acharam em Daniel delito. E eles então decidiram uma coisa: olha, nós nunca vamos achar uma falha deste Daniel, então vamos fazer o seguinte: vamos na lei do Deus dele, e vamos ver o que é que o Deus dele manda, e nós vamos criar uma lei contrária à lei do Deus dele, porque aí nós fazemos ele desobedecer o Deus dele. Ele desobedecendo o Deus dele, as coisas vão dar errado. E descobriram na lei de Deus que somente Deus deve ser adorado, só diante de Deus só deve se prostrar, só a Deus se deve fazer a oração, só a Deus se presta louvor, só a Deus se dá culto, só a Deus adora, só a Deus glorifica, só a Deus exalta, só a Deus serve, só diante de Deus se ajoelham. Então vamos criar uma lei. Qual é a lei? A lei é o seguinte: não pode orar mais. Ninguém mais pode orar dentro de 30 dias. Só pode fazer pedido ao rei, não pode fazer pedido a nenhum homem e a nenhum Deus. E a Bíblia diz, pastor José Carlos, que o Daniel ficou sabendo. Daniel ficou? Por que Daniel ficou sabendo do decreto? Porque Daniel não foi chamado para a reunião. A Bíblia diz que eles fizeram um conselho. Se Daniel estava entre os três, por que ele não estava na reunião? Por que a reunião foi feita sem Daniel? Por que a reunião foi feita às escondidas? Por que a reunião foi feita na covardia? Porque a reunião era contra Daniel. E eu disse assim: Deus, por que está escrito que Daniel está sabendo do conselho? Deus diz assim: porque quando fazem reunião com o nome de alguém que me serve, e não convida ele para estar na reunião, eu vou e represento ele lá na reunião. Eu quero que você levante comigo as suas duas mãos aos céus, que eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Pode fazer reunião escondido, pode criar grupo em rede social, pode mandar mensagem no privado, pode colocar lá dizendo que é segredo, não pode vazar, ninguém pode saber, ninguém pode ouvir, pode passar cadeado na janela, na porta, no portão, pode fazer um grupo fechado dizendo só a gente sabe. Deus está dizendo: eu entro lá, eu entro na sala, eu entro no quarto, eu entro na reunião. Deminasse comenibre revia. Levanta a tua mão para dar glória a Deus, porque Deus está dizendo: eu não vou aceitar covardia contra teu nome, eu vou representá-lo na reunião que não foste chamado. Criar um conselho. Precisamos pegar o Daniel. E para pegar o Daniel, não chama ele para a reunião não. Vamos fazer a reunião só a gente. Pode fazer, mas Deus vai. Pode fazer, Deus vai entrar lá. Pode fazer a reunião sem Daniel. Agora eu quero fazer sem Deus. Eu quero ver você fazer. As covardias escondidas, as reuniões escondidas, os grupos
bispos covardes. Deus está dizendo assim: eu estou lendo mensagem por mensagem, eu estou escutando áudio por áudio. Eu sei quem está lá, eu sei quem faz parte, eu sei quem comenta, eu sei quem entrou, eu sei quem saiu. Eu estou falando o que o Espírito Santo está colocando na minha boca. Deus está dizendo assim: eu estou sabendo de tudo. Quem pode glorificar a Deus? Porque a Deus ninguém engana. Daniel ficou sabendo, pastor Gilvan Rodrigues, do decreto. Quando ele ficou sabendo do decreto que não podia orar, o que Daniel foi fazer? Orar. Porque o decreto contra a oração se vence orando. Agora tem um negócio bonito na vida de Daniel. Daniel não foi orar por causa do decreto. A Bíblia diz que ele foi orar como de costume. Daniel não foi orar porque arrochou. Daniel não foi orar porque apertou. Daniel não foi orar porque estava sendo perseguido. Daniel não foi orar porque queriam derrubá-lo. Daniel foi orar porque ele orava. Ele foi orar como era de costume orar. E não é que os espias foram lá. E não é que os que estavam vigiando Daniel foram lá. E por que eles viram Daniel orando, pastor? Se Daniel estava no quarto, é porque Daniel não deve nada a ninguém, então ele ora logo de janela aberta. A Bíblia diz que Daniel orava com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Levanta assim, lá em cima a tua mão com a minha, levanta. Deixa eu te dizer uma coisa: pode fechar o templo, o banco, o comércio, a farmácia, o mercado, pode fechar. Eu quero ver fechar a janela do quarto de Daniel. Eu quero ver fechar os portais de Jerusalém. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para cima, tudo na terra travado, tudo na terra fechado, tudo na terra contra ele. Ele olhou para cima e disse: eu estou vendo e o céu está aberto. Não tem lockdown no céu. Levanta a mão, porque o céu está aberto. O céu está aberto, e quando o céu está aberto, os anjos sobem, os anjos descem, sepulturas fecham, demônios fogem, vitórias chegam. Dê glórias ao nome de Jesus, porque os céus estão abertos. Daniel disse assim: eu vou orar com a janela aberta para as bandas de Jerusalém. Agora sabe que há um negócio interessante aqui, irmão, porque porta se abre por fora e por dentro. E janela só abre por dentro. Eu perguntei: Jesus, às vezes a gente está no mesmo culto, no mesmo ambiente, ouvindo o mesmo louvor, a mesma mensagem. Por que tem um que sente o Senhor e o outro não sente? Por que um dá glória a Deus e o outro não dá? Porque um é renovado e o outro não? Porque um fala e o outro se cala? Por que um fala mistério e o outro não fala? Jesus diz: é porque tem um com a janela aberta e tem outro com a janela fechada. Quem tem janela aberta para a banda de Jerusalém está conectado. Só quem está conectado, quem tem sintonia com Jerusalém aí, diz: pastor, eu estou aqui, mas eu estou ligado lá, viu? Eu estou aqui, mas eu estou sentindo lá. Tem crente que é igual celular fora de área, irmão. Quando você liga, dá fora de área ou desligado. Agora tem crente antenado. Tem crente que quando Jesus está falando, ele está dizendo: eu estou ouvindo, Jesus, eu estou sentindo, eu estou no culto, eu estou entendendo, eu estou adorando. Se tem janela aberta, dê glória a Deus. Se tem janela aberta, tem resposta. Se tem janela aberta, tem providência. Se tem janela aberta, tem socorro. Tem alguém orando por livramento aqui? Tem alguém orando por justiça aqui? Tem alguém orando aqui para Jesus fazer? Jesus está dizendo: as portas de Jerusalém também estão abertas, minha filha. E vai vir socorro, vai vir vitória. Deus vai te socorrer no meio desta perseguição. Só que tinha um decreto.
Ô rei, Daniel desobedeceu o decreto. Qual era a pena? A pena era cova de leões. Leões famintos. E pegaram Daniel. O rei ficou triste, penalizado, queria ajudar, mas era um decreto. E eles pegam Daniel e jogam Daniel dentro da cova dos leões, puxa a pedra para a porta e sela, o rei sela a porta. Por quê? Porque a pedra não podia ser mexida. Ninguém podia abrir a porta para tirar Daniel. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Naquele dia o rei não dormiu, não quis ouvir música. Naquela noite o rei passou acordado. Quando foi de manhã bem cedinho, o rei foi para a porta da cova. Ele também não podia entrar. Ele falou lá de fora: Daniel, servo do Deus vivo, quem sabe o Deus a quem tu serves de contínuo tenha te livrado do poder destes leões. Aí o rei fica lá ouvindo. Será que vai ter retorno? O rei falou e ficou esperando uma resposta. De repente ele ouve uma voz saindo de dentro da cova: vive, ó rei, para sempre. Você tem coragem de levantar as mãos de novo? Olha o grito que Daniel deu dentro da cova. É o grito que você vai dar. Daniel gritou, pastor Gilvan, lá de dentro da cova: o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo. O Deus a quem eu sirvo vai ser o nome do teu testemunho. Alguém vai olhar e vai dizer assim: a família está restaurada. Quem fez isso? Você vai responder: o Deus a quem eu sirvo. Fiquei sabendo que você estava na UTI, já está na igreja, no culto, sarou, foi? O Deus a quem eu sirvo me curou. O teu filho agora está na igreja, irmã? O Deus a quem eu sirvo salvou. A causa na justiça foi liberada? Foi, porque o Deus a quem eu sirvo liberou. Quem aqui serve ao Deus vivo, ao Deus de Daniel? Glorifique o seu nome essa noite. Glorifique o seu nome essa noite, porque quando alguém te perguntar, você vai responder: o Deus a quem eu sirvo.